Olá, meu nome é Guilherme Aquaroni Salsten, eu sou médico da equipe de hospitalistas aqui do HCFM USP e hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre a terapia nutricional no paciente internado adulto, tá? É um tema muito extenso, não tenho a pretensão de esgotar esse tema, mas só para dar uma ideia de como fazer o manejo inicial desses pacientes e como lidar com as principais complicações. Então, antes nós temos que nos perguntar se a desnutrição, né, no paciente internado é prevalente. Nós temos alguns estudos por volta do ano 2000. Primeiro esse estudo brasileiro que foi feito no ano de 2001, que o objetivo foi verificar a prevalência de desnutrição intra-hospitalar e ver os principais fatores de risco que estavam associados, né, as principais características que estavam associadas a esse estado de desnutrição. Foi um estudo transversal com 4.000 pacientes internados em hospitais públicos no Brasil. A desnutrição foi presente em 48,1% desses pacientes, desnutrição severa em 12,5% dos pacientes e os fatores de risco foram idade, câncer, infecção e tempo de internação. Foi feito um estudo muito semelhante pelo mesmo grupo, só que agora com foco mais amplo na América Latina. Tá? Foi um estudo transversal também avaliando 9.348 pacientes em hospitais da América Latina. A desnutrição foi vista em 50,2% dos pacientes, desnutrição severa em 11,2%, mais ou menos as mesmas métricas do estudo anterior. E os fatores de risco também foram idade, câncer, infecção e tempo de internação. Então dá para ver, né, a partir desses dados, que sim, né, que a desnutrição é algo bem prevalente nos pacientes internados, né? Seja pelo estado como o paciente chega, né, no nosso hospital, né, muitas vezes ele já chega tarde demais, seja por dificuldades no cuidado e na alimentação, na nutrição desse paciente durante o período internado. O fato de estar desnutrido no hospital tem relação com desfechos ruins para esses pacientes? Então vamos ver. Aqui nós temos um estudo do Mogensen, publicado no Critical Care em 2015. Esse estudo é um estudo bem grande, acho que na época foi o maior estudo que conseguiu associar desnutrição com desfechos ruins. É feito em pacientes, em doentes críticos. Muitos dos estudos relacionados à nutrição no paciente internado são feitos em doentes críticos. Muitas vezes a gente acaba extrapolando esses dados também para contexto de enfermaria, tá? Mas, enfim, o que houve nesse estudo? Nesse estudo, 6.518 pacientes de UTI foram avaliados, tá? E eles foram divididos em 3 grupos, tá? A desnutrição inespecífica, desnutrição proteico-calórica e nutrição adequada. Foi feito um pareamento de propensões e análise de mortalidade, né, o propensity matching, para a gente tentar deixar os grupos artificialmente mais homogêneos o possível, e análise de mortalidade com base nos fatores de risco de cada um dos grupos, né? E aí a razão de chances de mortalidade para os pacientes do grupo da desnutrição inespecífica foi 1,17, né, mortalidade em 30 dias. Para a desnutrição proteico-calórica foi 2,10, e isso obviamente comparando-se aos pacientes com nutrição adequada, tá? Então, ou seja, deu para ver já nessa evidência que sim, né, que estar desnutrido pode ser que leve a desfechos ruins. Um pouquinho mais recente que esse, foi feito um estudo, né, na verdade foi feita uma meta-análise aí que foi feita pela revista da ASPEN, né, que é a Sociedade de Nutrição Clínica Americana. O que ela fez? Ela usou um score próprio
para verificar desnutrição, né, tentando comparar com o padrão ouro, que é a avaliação global subjetiva. Foi bom o desempenho desse score, e esse estudo também tentou ver quais pacientes que, sob a avaliação desse score, estivessem em desnutrição, e a partir desse diagnóstico de desnutrição dado por esse score, ver se esses pacientes diagnosticados com desnutrição tinham desfechos ruins, tá? Então esse score foi aplicado nesses pacientes desses múltiplos estudos, tá? E é um score com os parâmetros da Aspen para desnutrição. E os pacientes considerados desnutridos por esses critérios tiveram realmente um aumento da mortalidade hospitalar, do tempo de internação e da taxa de readmissão em 30 dias, certo? Ou seja, é uma outra evidência aí que a gente tem para corroborar. A gente tem outras evidências, mas eu peguei duas aí só para conseguir demonstrar que realmente o fato de estar desnutrido dentro do hospital leva a desfechos ruins. Então, se é prevalente, se leva a desfechos ruins, eu tenho que saber se tem intervenção eficaz para isso, né? Se eu consigo fazer alguma coisa a respeito disso. E aí eu tenho um estudo que foi publicado no JAMA Open, e que esse estudo, na verdade, ele foi feito uma corte suíça com 69.934 pacientes em desnutrição, tá? E esses pacientes, metade desses pacientes tinham o suporte nutricional individualizado, né? Ou seja, um cuidado nutricional mais intensivo para sempre tentar estar atingindo metas calórico-proteicas e sempre levando em consideração a possibilidade de complicações, tá? Para não fazer overfeeding, né? Para não sobrealimentar o paciente. E metade sem esse cuidado nutricional individualizado. Novamente, o estudo foi feito com pareamento de propensões, né? Ou seja, as outras características dos pacientes entre os grupos foram artificialmente homogeneizadas, né? E o que acontece foi que o suporte individualizado resultou em diminuição de mortalidade, readmissão e necessidade de hospital de retaguarda. Outro estudo na mesma linha, ele pegou, foi o estudo EFFORT, né, o EFFORT Trial. Foram 2.088 pacientes com NRS maior ou igual a 3, tá? Que é um score que leva em consideração o risco nutricional, né? Já eu vou comentar um pouquinho dele com vocês. E eles foram randomizados para suporte nutricional individualizado ou padrão, certo? O suporte individualizado, tá, ele foi associado ao aumento da sobrevida, entre outros desfechos clínicos importantes. Tempo de internação hospitalar, taxa de readmissão, esse tipo de desfecho clínico. Agora, só para a gente ilustrar o restante da nossa aula, eu vou colocar um caso clínico aqui, um caso hipotético. Então, um paciente de 56 anos, etilista crônico, ele sofreu uma queda da própria altura, e esse paciente ele teve um quadro de diminuição do nível de consciência e convulsão após. Ele foi trazido ao HCFM-USP e, após exames, ele foi diagnosticado com uma HSA traumática. Foi entubado para proteção de vias aéreas e agora ele encontra-se na UTI sob pseudoanalgesia, intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Esses são os sinais vitais desse paciente, né? Os sinais vitais ok, parâmetros ventilatórios ok, nada demais, certo? Pseudoanalgesia com propofol e fentanil e um peso estimado de 80 quilos. Como eu faço para avaliar o risco nutricional desse paciente? Então agora vamos falar um pouquinho inclusive do NRS que eu havia citado anteriormente. Então nós temos o NRS, tá? O NRS é um score para avaliar risco nutricional. Ele já é bastante difundido, tá? Ele já foi bastante estudado, né? Ele já tem evidência dele ter uma acurácia boa para verificar os pacientes que realmente estão em risco nutricional,
certo? Ele é possível de você usá-lo em qualquer cenário em pacientes hospitalizados, tanto em UTI quanto em enfermaria, tá? E ele é apropriado para adultos de qualquer faixa etária. O estudo, acho que o principal estudo que validou, né, a gente já tinha evidências da acurácia do NRS em estar associado com desfechos nutricionais, desfechos clínicos ruins, né, conforme o risco maior, o risco nutricional maior. Mas esse estudo foi o que realmente conseguiu atribuir um ponto de corte para o NRS, né? Foi um estudo que fez uma revisão de vários trials e quantificou desfechos positivos provenientes de uma terapia nutricional mais individualizada conforme o valor do NRS. Os desfechos avaliados foram mobilização acelerada, taxa de infecção reduzida e tempo de internação reduzido. A razão de chance de benefício de intervenção nutricional aumentou conforme o aumento do NRS. Então, ou seja, conforme maior o NRS, o valor do NRS, mais o paciente teve chance de se beneficiar dessa intervenção nutricional individualizada, certo? E aí percebeu-se, aí no histograma, que houve aí um salto, né, de positividade do benefício da intervenção nutricional dos pacientes com NRS menor que 3, certo? E maior ou igual a 3. Ou seja, o que ele está falando aqui para a gente? Está falando que os pacientes que mais se beneficiaram da intervenção nutricional foram os pacientes com NRS maior ou igual a 3. E isso foi um tanto quanto maior, né, que o grupo de pacientes com esse score menor que 3. Estipulou-se então que um corte adequado para o NRS, para falar que o paciente tem risco nutricional, seria um corte maior ou igual a 3. Existem outros scores, tá, que eu vou só mencionar aqui para vocês. Tem o Nutric Score, tá? O Nutric Score é um score que ele leva em consideração, pelo menos a forma completa dele, não o M-Nutric, leva em consideração IL-6, leva em consideração critérios do Apache, acaba sendo um score um pouquinho mais voltado para a gravidade de doença. Ele tem um desempenho melhor do que o NRS na UTI, tá? Geralmente nos estudos ele vai um pouquinho melhor que o NRS na UTI, mas não é que o NRS vá mal, só que ele acaba ficando mais específico para UTI mesmo, tá? O MNA também é um outro score que se pode usar, só que é um score que ele leva muito em consideração aspectos de fragilidade, né? Ele tem uma utilidade maior pelas características dele para ser usado em ambulatório e para pacientes idosos, tá? E o MUST, que ele não apresenta uma acurácia muito boa nos estudos que saíram, que viram a acurácia dele aí. Esse, gente, é o NRS, tá? O NRS, ele é um score que ele tem 2 passos aqui, né? Ele tem o passo 1, step 1 e step 2. Aqui você faz um pequeno questionário, tá? Se o paciente responde sim para qualquer uma dessas perguntas, você passa para o step 2 aqui, tá? Se o paciente responder não para todas as perguntas, o ideal é que você refaça o primeiro passo aqui, esse pequeno screening, semanalmente, certo? Então vamos lá. Para o nosso paciente, né, aquele paciente que eu passei o quadro clínico, né, o paciente então etilista com uma HSA traumática que foi entubado, está em parâmetros ventilatórios mínimos, entubado para proteção de vias aéreas e, enfim, vou fazer o screening inicial desse paciente. Esse paciente tem IMC menor que 20,5. Nós não sabemos a altura desse paciente, não foi um dado que foi passado, então é não a resposta, né? Ele tem teve perda de peso nos últimos 3 meses? Não dá para saber também porque a gente não sabe a história. Provavelmente sim, mas não sabemos a história.
Ele teve aporte dietético reduzido na última semana? Também não sabemos, tá? Não sabemos da história, bem possível que sim, mas não sabemos da história. O paciente está severamente doente, por exemplo, está em terapia intensiva? Sim, né? Eu já tinha marcado aqui antes, eu voltei, mas é sim, né? Então, a partir do momento que a gente marca assim aqui, a gente passa para o segundo step aqui do NRS. Aí são basicamente duas colunas, tá? Uma coluna que avalia aspectos nutricionais, outra coluna que avalia aspectos de severidade da doença, certo? Em aspectos nutricionais, a gente não sabe muita coisa, tá? Todos os aspectos nutricionais, esses critérios têm a ver com perda de peso, com aporte nutricional, com IMC, tá? E nós não temos os dados para saber isso aqui, tá? Só que ele tem uma coisa, né? Ele tem um TCE grave aqui na coluna de aspectos da doença, de severidade da doença, ele tem um TCE grave. E isso já dá para ele aqui, ó, TCE grave, isso já dá para ele aqui um score de 3, tá? Então ele já é considerado um paciente de alto risco nutricional, certo? Ele tem um NRS positivo, certo? Beleza. Esse score também funciona da seguinte maneira, tá? Você soma a pontuação que você tem aqui e se o paciente tiver 70 anos ou mais, você adiciona 1. Tá? Então, por exemplo, se fosse 2 o score de um paciente hipotético, aí ele tivesse mais de 70 anos, ele faria 3 e ele estaria em risco nutricional aumentado. E ele recomenda aqui no score que um planejamento nutricional mais rigoroso seja iniciado. Tá? Agora, uma curiosidade para vocês, lembre-se que até agora a gente calculou o risco, né, de desnutrição, risco nutricional, tá? E isso é diferente do diagnóstico, tá? O diagnóstico de desnutrição, habitualmente, ele é diagnosticado pela avaliação global subjetiva, tá? Que é uma ferramenta que os nutricionistas conhecem bastante, mas que nós, né, médicos, não estamos habituados, a não ser talvez nutrólogos, mas clínicos, não estão tão habituados a usar, tá? Mas tem algumas ferramentas que a gente pode implementar para fazer o diagnóstico de desnutrição, tá? Então, a ESPEN, né, a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica, ela sugere o diagnóstico de desnutrição de acordo com o seguinte: você pega qualquer escala validada, tá? Qualquer escala validada de risco nutricional, ou seja, pode ser o Nutric, pode ser o IMNA, pode ser o NRS. Se o paciente tiver risco nutricional de acordo com essa escala, você submete o paciente ao seguinte questionário, tá? Então, ou esse paciente tem o IMC menor que 18,5, aí o paciente em risco com IMC menor que 18,5 já está com diagnóstico de desnutrição, de acordo com a ESPEN, ou o paciente tem uma perda de peso maior que 10% por tempo indefinido ou maior que 5% pelos últimos 3 meses, combinado com essas características aqui, que levam em conta IMC, né? IMC menor que 20 ou 22, dependendo da idade do paciente, ou FFMI, que é Free Fat Mass Index, né? Que é basicamente a massa magra do paciente, menor que 17 ou 15, dependendo do sexo do paciente, né? Masculino, homem ou mulher, certo? Beleza, agora voltando para a questão do nosso paciente. No nosso paciente lá, lembrando, entubado, né, para proteção de vias aéreas, um etilista com HSA que convulsionou. Qual que é a via preferencial para iniciar a terapia nutricional para esse paciente? Lembrando que nós temos a via oral, a via enteral, certo? E nós temos a via parenteral. O nosso paciente, ele tem contraindicação de via oral? Eu acho que ele teria sim uma contraindicação de via oral, né? Poxa, o cara está sedado, não tem como o cara comer por boca agora. Dá para usar o tubo digestivo do paciente? Eu acho que dá, não tem nenhuma contraindicação. E é isso que você tem que se perguntar para
ver se você pode instituir a dieta enteral e excluir as contraindicações que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Então, a principal via para o nosso paciente é a modalidade enteral, tá? Em relação à modalidade enteral, então eu tenho que passar uma sonda nasoentérica, nasogástrica, né? Nós chamamos habitualmente de nasoentérica para alimentação, mas ela muitas vezes fica na posição gástrica e não tem problema nenhum, tá? E a primeira pergunta é justamente isso: em que posição que eu deixo, gástrica ou pós-pilórica? Preferencialmente você até deixa na gástrica, que é mais fisiológico, né? Você deixar na gástrica, ter o esvaziamento gástrico certinho lá, né? Os hormônios trabalhando certinho para liberar a bile, para liberar o suco pancreático, essas coisas. Então, preferencialmente gástrica. Se o paciente tiver um risco de broncoaspiração, você considera posicionar ele manualmente, né? Artificialmente, em posição pós-pilórica, tá? Lembrando que raramente as sondas migram, né, espontaneamente, e para ter certeza você teria que realmente fazer uma endoscopia e se certificar de que ela está em posição pós-pilórica, essa sonda. Qual o ritmo de obtenção? Então, a partir do momento que eu iniciei a dieta, né? Eu tenho um tempo para iniciar a dieta, tá? Eu tenho 48 horas para iniciar a dieta depois que eu coloco essa sonda, e fazer isso o mais rápido possível, caso não haja contraindicações, né? Iniciar a dieta o mais rápido possível, caso não haja contraindicações, e você vai progredir em até 72 horas para a meta do paciente, que a gente já vai falar um pouquinho como é que calcula aí, e progredir 1/3 ao dia, né? Então 1/3 nas primeiras 24 horas, 2/3 nas primeiras 48 horas e 3/3 nas 72 horas após o início da dieta. E quando a gente vai fazer transição para parenteral? Tá, o que as sociedades de nutrição clínica falam em resumo, né? Elas falam o seguinte: o paciente não está tolerando nada, não está tolerando nem um pouquinho, né? 50%, 40%, e ele tem alto risco nutricional, então comece a dieta parenteral imediatamente, tá? Se o paciente está tolerando um pouquinho, você pode esperar, né, 40%, 50% da meta calórico-proteica dele, você pode esperar de 5 a 7 dias. E se o paciente for de baixo risco nutricional, você também pode esperar de 5 a 7 dias. Aí as contraindicações, gente. Então, sempre antes de começar a dieta enteral, algumas contraindicações aqui são para qualquer dieta, tá? Assim, paciente com chocado em instabilidade hemodinâmica, é para qualquer dieta contraindicação, né? Você não vai iniciar a dieta nem enteral, nem parenteral, nem nada para esse paciente, certo? Mas tem algumas características específicas para enteral. Então, choque com instabilidade hemodinâmica, hipoxemia, hipercapnia ou acidose não controladas ameaçadoras à vida, sangramento ativo do trato gastrointestinal, isquemia intestinal, fístula de alto débito, síndrome compartimental abdominal. E aqui a última, eu só queria comentar para vocês um detalhe que é meio controversa, tá? Porque, primeiro, volume residual gástrico, cada um tem um tamanho de estômago, então às vezes pode ser muito, pode ser diferente. 500 ml pode ser muito para uns, pouco para outros. Então não dá para ter uma medida fixa aqui. E quando você começa a medir o volume residual gástrico, que é que você, né, passou uma sonda nasogástrica do paciente, deixou ela no paciente, deixou ela aberta, na verdade você já contraindicou o uso do tubo digestivo naquele momento, tá? Você pode monitorar, né, fazer a análise aí do débito dessa sonda, né, ou seja, do volume residual gástrico, para ver eventualmente associado a outros parâmetros, como, né, diminuição da distensão, né, o paciente voltar a evacuar normalmente, né, esse parâmetro somado a outros parâmetros talvez sirva para você reiniciar uma dieta enteral que você já haveria pausado, né, para a passagem da sonda nasogástrica.
Terapia interaltrófica, gente, vamos falar um pouquinho de terapia interaltrófica agora, só para dar esse conceito para vocês. Terapia interaltrófica tem múltiplas definições, tá? A grande maioria das definições é você fazer mais ou menos aí 50% da meta calórica, aproximadamente 1 grama por quilo de proteína em 24 horas durante a primeira semana após o início, tá? O que a gente tem de evidência, tá? Então a gente tem muita coisa de evidência para terapia interaltrófica, mas as evidências não falam muito em benefício da terapia interaltrófica, tá? Então nós temos aqui o Eden Trial, nós temos o Intact, né, feitos com pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, né, que antigamente se chamava de Acute Lung Injury, né, lesão pulmonar aguda. Temos temos outros estudos, tem o NutriRea 3, tá? Em resumo, tá? O que a massa desses estudos fala é que não tem diferença, tá? Você fazer a terapia interaltrófica, tá? E a terapia liberal, né? Nos primeiros 7 dias, né? Nenhum estudo conseguiu achar uma diferença robusta, tá? Essa terapia interaltrófica, né, lembrando só, gente, que ela estaria indicada para pacientes com um insulto inflamatório agudo muito intenso, né? E, por exemplo, paciente politraumatizado, né, o paciente que fez uma pancreatite aguda grave, né, um paciente que ficou bem inflamado no começo, talvez quando ele começar a esfriar essa inflamação e você começar a pensar em introduzir uma dieta para esse paciente, considerar a primeira semana dessa dieta como terapia interaltrófica é a proposta da terapia interaltrófica em si, tá? Mas enfim, não mostrou muita diferença, as evidências não mostram muita diferença, mas tem algumas que mostram e quando mostram favorecem a terapia interaltrófica, tá? Diminuindo o tempo de ventilação mecânica, tempo de internação em unidade de terapia intensiva, algumas até sugerem aí uma diminuição da mortalidade, de outras complicações como isquemia intestinal e de sintomas como distensão, vômitos, diarreia, essas coisas. Eu acho que a questão tem que ser a seguinte, né, gente? Poxa, se você, entre dieta liberal, que você dá mais dieta, e atrófica, né, que você dá menos dieta, ou igual, ou atrófica pode ser um pouquinho melhor, talvez não tenha por que não dar atrófica para esse perfil de pacientes. Então eu, pessoalmente, opto pela terapia interaltrófica. Como eu calculo, gente, a meta de aporte calórico proteico? Lembrando do paciente que a gente estava falando aqui, né? Vou repassar aqui para vocês. Antes eu só vou dar uma passagem aqui em como que a gente faz, como que a gente estima para cada contexto clínico a quantidade, né? Então, quantidade de calorias e proteínas. Como é que a gente calcula? Tem vários cenários clínicos, né? Então, por exemplo, o padrão é mais ou menos 20 a 30 quilocalorias por quilo por dia de energia e 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia de aporte proteico, tá? Esse é o padrão que você vai dar para aquele seu paciente internado na enfermaria ou no paciente internado na UTI que não tem contraindicações e que não está em um insulto agudo muito importante aí, né? Não está muito inflamado, não está com droga vasoativa e etc. O aporte energético ele pode chegar até 40 quilocalorias quilo dia, né? Pode ser abaixo disso, né? Por exemplo, pacientes muito obesos, né? Eles falam para você calcular conforme o peso do paciente, mas o peso atual do paciente, mas em vez de 20 a 30, você pega 11 a 15 quilocalorias quilo dia. Para pacientes em desnutrição proteico-calórico, pode sim chegar às 40 quilocalorias quilo dia, certo?
O aporte proteico pode chegar a 2,5 gramas de proteína quilo dia para pacientes com obesidade grau 3 ou acima, ou por exemplo, pacientes dialíticos que perdem muita proteína, né? O aporte proteico é um pouquinho maior. Então, sempre averiguar o contexto clínico do paciente. Mas o padrão é 20 a 30 quilocalorias quilo dia e a proteína de 1,2 a 1,5 gramas quilo dia para o paciente. Então, aí sempre observar o contexto clínico. Lembrando do nosso paciente, né, só repassando um casinho clínico aqui para vocês, e lembrando que o dado que a gente tem de base aí para o cálculo da dieta, né, se o paciente não tem contraindicação formal à dieta interal, então nós podemos iniciar. E o peso estimado para o cálculo da dieta é de 80 quilos, tá? Então é isso que a gente vai usar aqui para calcular. Então assim, vamos lá, 80 quilos, vamos fazer vezes 25 quilocalorias, tá? 80 quilos vezes 25 quilocalorias em 20 horas. Ah, por que 20 horas e não 24 horas? Gente, nós temos que ter pausas, tá? Então a gente subtrai 4 horas aí e a gente reserva pausa para banho, para infusão de água, para medicamentos, essas coisas, tá? Então a gente faz essa pequena pausa, tá? Porque se a gente não fizer essa pausa, a gente dividir o fluxo dessa dieta em 24 horas, a pausa vai acontecer de qualquer forma e o paciente vai acabar recebendo um aporte menor do que o calculado para o dia, tá? Então isso dá 2.000 quilocalorias em 20 horas, tá? Sendo que as dietas elas variam de 1 a 2 quilocalorias por ml. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é para você pegar 2.000 quilocalorias e dividir por 20, tá? Isso aí vai dar 100 quilocalorias por hora. Você não consegue colocar na bomba de infusão contínua 100 quilocalorias por hora. Então você tem que transformar calorias em mLs. A dieta do HC, do Hospital das Clínicas, mas isso pode variar, como eu falei lá em cima, de 1 a 2 quilocalorias por ml, mas a do HC tem 1,5 quilocaloria por ml. Então, de volume da dieta, nós teríamos 1.333 ml, certo? 1.333 ml em 20 horas dá 66,65, aproximadamente 67 ml hora, tá? Então essa é minha meta, tá? Isso não significa que eu vou calcular, eu vou chegar, vou prescrever a dieta e colocar lá na bomba de infusão, 67 ml hora, não é isso. Lembre-se que eu tenho que progredir essa dieta, né? Então, vou progredir a dieta 1/3 ao dia, idealmente, né, em 72 horas. Se o paciente não estiver tolerando, né, muito bem essa progressão, lembre-se que a gente pode esperar até 7 dias para ter uma progressão até a meta adequada de aporte para o paciente, tá? O que é não tolerar? Diarreia, vômito, né, não está, ter sintomas que façam com que a dieta pause, enfim, certo? Então, no primeiro dia, o alvo desse fluxo para a gente seria 22 ml hora. No segundo dia, o alvo seria 44 ml hora. E para o terceiro dia, o alvo deveria ser, né, se a gente fosse progredir esse aporte 1/3 a cada dia, o terceiro dia o alvo deveria ser 67 ml hora. Beleza, então nós já fizemos o cálculo do aporte energético para o paciente, sabemos que é 67 ml hora em 20 horas do dia, tá? E como é que eu calculo proteína? Bom, vamos usar aquela métrica padrão, lembrando-se de que cada contexto clínico vai ter a sua quantidade ideal de proteínas por dia, mas se a gente for levar em consideração que o nosso paciente não tem nenhum contexto clínico específico que ele deva receber mais ou menos proteína, eu posso considerar 1,5 grama por quilo por dia a quantidade de proteínas para ele. Então, se eu faço isso, 1,5 grama por quilo ao dia, vezes 80, eu tenho 120 gramas ao dia, tá? Lembrando uma coisa, gente, na bolsa das dietas que a gente dá, quando a gente vai fazer, né,
aporte calórico do paciente, energético, já tem proteína, tá? Isso é específico para cada bolsa, tá? Então 1000 ml, né, que é uma bolsa dessa dieta, vai ter uma quantidade X de proteína. Tem bolsa, por exemplo, trabalho em um serviço que a bolsa tem 40 gramas, tá? 1000 ml tem 40 gramas. Na daqui do HC, a gente tem 75 gramas de proteína em 1000 ml. Se nós temos 75 gramas em 1000 ml, lembre-se que o paciente não está recebendo só 1000 ml, ele está recebendo 1333 ml, ou seja, desses 120 gramas de proteína que ele precisaria receber, só pela nossa bolsa do aporte energético ele já estaria recebendo 100 gramas, né? Poxa, tudo bem, mas ele está recebendo 100 gramas, mas e aí? O que eu tenho que fazer para esses 20 gramas que faltaram? Normalmente a gente usa módulo proteico, né? Lembrando, cada serviço tem a sua apresentação de módulo proteico, né? Tem o seu tipo de módulo proteico. Cada condição, cada via de nutrição vai ter o seu próprio, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente que está lá em dieta, enfim, que acho que vocês conhecem a dieta Papa 1, se o paciente está em dieta Papa 1, ele não cumpre o aporte proteico. Aí tem aquele Nutri-Drink lá. No caso da dieta enteral, o módulo proteico é a albumina 10%, tá? Então aqui no HC, para esse paciente, para esse nosso paciente cujo a meta é 120 e ele já tem 100 recebendo junto com o aporte energético, a gente poderia fazer 2 módulos proteicos de 10 gramas cada, ou seja, 2 albuminas 100 ml a 10%, daria 20 gramas e a gente conseguiria atingir aí a meta proteica do paciente. Agora, importante, gente, eu acho que a gente lida com isso diariamente, né, para pacientes em nutrição enteral, né, ou dependendo, né, de que contexto, né, lá nos hospitalistas a gente lida com isso com frequência, mas é uma coisa que é bom vocês saberem como lidar, né? Então, quais as complicações da modalidade, tá, enteral, e quais os riscos da gente atingir a meta muito rapidamente? Então, acho que um risco que a gente tem que falar, né, e que acontece com muita frequência, é a gastroparesia, né, que são os vômitos, né? Então, o paciente vomitou, né, como é que eu vou lidar com isso? O paciente vomitou, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pausar a dieta, tá? Lembrando-se que o paciente com nutrição enteral, né, a maioria desses pacientes com nutrição enteral, eles estão sob risco, sob grande risco de broncoaspiração. Então eu não quero que ele vomite mais, então tem que pausar a dieta na hora, tá? Broncoaspiração é uma coisa que pode ser séria, pode levar o paciente à insuficiência respiratória, né, necessidade de intubação orotraqueal. Então eu vou pausar essa dieta. A segunda coisa que eu vou fazer, eu vou assegurar que esse paciente esteja com a cabeceira elevada de 30 a 45 graus, né? Caso não haja contraindicações. Pô, o paciente está com colete lá porque ele tem um trauma raquimedular e não pode. Bom, aí não tem muito o que fazer, paciência, mas o paciente que puder fazer essa elevação, você faz essa elevação, né, de 30 a 45 graus e, assim, na verdade ele já deveria estar com essa elevação se ele tem risco de broncoaspiração recebendo essa dieta, tá? Transicionar para a dieta contínua, caso ela esteja sendo administrada em bolos, tá? Aqui é muito raro e hoje em dia é cada vez mais raro isso também. Administrar dieta enteral em bolos é mais comum no contexto de domicílio, né? No contexto hospitalar é raro, mas em alguns hospitais, né, gente, que não tem muito recurso, a gente não tem bomba de infusão contínua para todo mundo e para todos, né? Então, entre botar a bomba de infusão contínua para correr a dieta ou para correr a droga vasoativa do paciente, vamos priorizar a droga vasoativa, né? Então, eles deixam a dieta habitualmente em bolos e apenas as que complicam, talvez com vômitos, eles passem para a bomba de infusão contínua. Verificar o uso de medicamentos que possam estar causando vômitos e gastroparesia. Então lembrar, né, a gente vai lá na prescrição desse paciente e vê, poxa, o que será que pode ter causado isso, né?
opioide, antibiótico, tem uma porrada de medicamentos, tem muitos medicamentos que podem causar essa complicação. Então vê se não foi depois da introdução de algum desses medicamentos que o paciente começou a cursar com vômito, certo? Caso seja necessário, tá? A gente tem que iniciar procinéticos, né? Então se o paciente aqui não tiver nenhum remédio, nenhum medicamento aí sendo causa desses vômitos, né? Se a gente não achar nenhum motivo para esses vômitos aí, ou a gente não achar que a gente tenha tentado uma progressão da dieta de forma demasiado rápida, a gente tem que iniciar procinéticos para o paciente, tá? Isso aí, assim, pode ser concomitantemente, tá? A gente suspeita que a gente tenha iniciado rápido, mas o paciente vomitou muito, ou a gente suspeita que a gente tenha progredido rápido, mas o paciente está vomitando muito. Eu inicio o procinético, depois eu vou tentando progredir mais lentamente a dieta, e aí depois eu tento tirar os procinéticos, né? Não precisa ser depois, você fazer tudo isso e depois considerar os procinéticos. Considerar aí, né, isso é depois, né? Então você já fez tudo isso, você tirou, você progrediu a dieta, você está tentando progredir a dieta lentamente, não está dando certo. Você tirou todos os medicamentos que podem dar vômito, não está dando certo. Você iniciou procinético, já está no 4º procinético, o paciente já está usando eritromicina, não está dando certo. Aí a gente tem que considerar pedir uma endoscopia para posicionar a sonda após o esfíncter pilórico, tá? E em caso de refratariedade, investigar patologias que possam estar ocasionando a complicação, né? Muitas, na verdade, por exemplo, gastroparesia do doente crítico, a gente não vai ter muito o que fazer além de esperar, tá? Mas às vezes, por exemplo, o paciente pode estar com abdômen agudo inflamatório, né? Que a gente não está vendo lá, está fazendo febre, às vezes a gente faz uma tomografia lá e acha uma vesícula, enfim, né? E aí a gente tratando isso, às vezes, a gente consegue progredir a dieta, o paciente para com a gastroparesia. Diarreia, gente. Diarreia é a complicação mais comum, tá? Porém a sua definição varia, né? Quando que o paciente está ou não está tendo diarreia, né? Só 2 episódios de fezes líquidas é diarreia, ou tem que ter 3, ou depende do volume, enfim. Mas é a complicação mais comum da dieta enteral, tá? O mecanismo ainda não é muito elucidado, pode ser por alteração da microbiota e do trânsito intestinais, tá? Então a gente tem que, primeira coisa que a gente vai fazer, né, quando o paciente tem diarreia, a gente tem que ver o paciente que a gente está tratando, né? Isso antes, muito antes de pensar na nutrição enteral, de pensar em nutri-lo. Poxa, esse paciente é um paciente que tem alguma condição que dá a ele diarreia crônica, por exemplo, síndrome do intestino irritável, por exemplo, doença celíaca, por exemplo, intolerância à lactose. Então, ver se esses cuidados estão sendo assegurados para ele na internação, né? Não adianta eu dar, por exemplo, uma dieta com glúten para o paciente celíaco, né? Aí ele começa a fazer diarreia e eu penso que é clostrídio, né? Que é clostridioides. Não é assim, a gente tem que, né, adequar o hospital para a alimentação desses pacientes para os quadros de diarreia crônica deles. Verificar a presença, né? Então se você tem isso assegurado, você vai verificar a presença de medicamentos que possam induzir diarreia, por exemplo, inibidor de bomba de prótons, antibióticos, laxativos e procinéticos. Lembrando, gente, só uma coisa aqui, lembrando da questão dos laxativos, tá? O paciente está com laxativo há 3 meses na mesma dose e começou a fazer diarreia há 2 dias, tá? Obviamente eu vou suspender o laxativo da prescrição dele, só que eu vou procurar alguma causa além do laxativo, né? Eu não vou atribuir a um laxativo que está há 3 meses uma diarreia que começou há 2 dias, certo? Então, obviamente eu vou suspender esse laxativo sim,
mas eu tenho que procurar outras causas de diarreia que possam ser né, as culpadas aí, sem serem os laxativos, né? E investigar, poxa, você fez tudo isso, não tem nenhum remédio que esteja dando diarreia, já suspendeu o laxativo, investigar a etiologia e tratar caso não relacionado aos cuidados de saúde, né? Lembrar que clostridioides é muito prevalente no hospital, às vezes a gente tem SIBO, né? Proliferação bacteriana intestinal, e a gente tem que tratar essas etiologias para melhorar a diarreia. Continuando aqui, se a gente vê que realmente a etiologia da diarreia não tem uma etiologia patológica, né, não seja secundária a nenhum medicamento ou a nenhuma causa de diarreia crônica não endereçada, aí, né, a gente acaba atribuindo essa diarreia mesmo para a dieta enteral, né, como sendo a dieta enteral a causa dessa diarreia. E a gente vai tentar uma coisa para a gente tentar nessas diarreias causadas por dieta enteral é a fibra solúvel, tá? Lembrar que a fibra solúvel, no caso da diarreia, a fibra solúvel no caso dessa dieta líquida que o paciente está recebendo pela nutrição enteral, ela é constipante. Então, se o paciente tiver alguma diarreia, alguma patologia que dê uma diarreia inflamatória, ela é contraindicada. Então, você tem que se certificar de que não é isso antes de tentar o uso da fibra solúvel. Oligomérica apenas se suspeita de malabsortiva, tá, gente? Lembrando, a dieta oligomérica, né, muitos pacientes com diarreia, eles não têm diarreia malabsortiva e sim uma diarreia osmótica, né? E a dieta oligomérica ela vai piorar muito a diarreia osmótica, tá? Então, não é toda a diarreia que eu vou dar dieta oligomérica que vai melhorar. Tá? Então só se for suspeita de malabsortiva. E geralmente não é necessário, né? A gente não há necessidade de pausar a dieta, tá? Mas a gente tem que sempre atentar para desnutrição grave e desidratação grave, desculpa, e ficar atento na reposição de fluidos desse paciente, tá? Mas você comumente você pode manter o fluxo habitual aí, até o fluxo na meta durante a investigação e o tratamento dessa diarreia. Overfeeding, gente. Então, aqui chegando, quais os riscos da gente atingir a meta muito rápido, né? Então, vamos lá. O conceito de overfeeding, pelas sociedades de nutrição clínica, é você dar 110% ou mais do aporte energético proteico que o paciente precisa. Nas fases hiperagudas, esse overfeeding pode resultar em sobrecarga de macromoléculas no interstício, pode causar proliferação e translocação bacteriana, porque, né, vamos lá, às vezes o paciente na fase hiperaguda lá do choque, ele está com a centralização da circulação, tá? Então ele não tem tanta perfusão esplâncnica, né, que é o que perfunde as vísceras, e vai distender aquele abdômen e aquela bactéria lá de dentro vai translocar, certo? É uma quebra de barreira. Algumas evidências, né, demonstram piora de desfecho, aumento de tempo de internação em UTI, aumento de tempo de ventilação mecânica, aumento de infecção e outras complicações. Então tem que sempre tomar cuidado com o overfeeding. Aqui um conceito legal para vocês, gente, é essa figura da ESPEN, mas retrata a resposta metabólica, né, induzida pelo estado inflamatório ou a antiga REMIT, né, resposta endócrino-metabólica induzida pelo trauma, mas a gente sabe que acontece em resposta, em consequência a qualquer estado inflamatório agudo muito importante, né? Então ele ilustra aqui, né, que no começo a gente tem uma fase aguda, né, um período inicial que dura mais ou menos de 1 a 2 dias, que esse paciente não precisa de aporte energético, né? Ele está em pleno catabolismo, tá? Nada do que for dado para ele de aporte energético proteico vai fazer anabolismo, tá? A gente só vai conseguir distender esse paciente,
translocar a bactéria nesse paciente, né? Fazer todas aquelas complicações, o paciente pode ter vômito, pode broncoaspirar, a gente só vai fazer aquelas complicações que eu citei previamente para vocês. A partir do 3º e 7º dia, talvez você pense que o paciente já saiu da fase hiperaguda, talvez a gente pense em iniciar a dieta, tá? Depois que a gente inicia a dieta para esse paciente, a gente tem aquela escolha de colocar a terapia interaltrófica, né? Lembra que eu comentei com vocês? E aí a gente faz isso até o 7º dia, tá? Vê aqui que demora 7 dias, né? Justamente por isso que a proposta da terapia interaltrófica é 7 dias. Então a gente pode fazer isso por 7 dias, né? Colocar lá uma terapia interaltrófica para não correr o risco de fazer overfeed, síndrome de realimentação, essas coisas, tá? Aqui depois do 7º dia, tá? Aí a gente já vai ter um paciente que vai requerer mais aporte energético proteico, que ele vai começar uma fase de anabolismo. Aí você tem que caprichar já na quantidade de energia e proteínas ofertadas, tá? Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre síndrome de realimentação, tá? Que é uma das complicações que a gente enfrenta bastante ao tentar introduzir ou reintroduzir a dieta, tá? A síndrome de realimentação, né? A gente fala, síndrome de realimentação, qual que é o problema de dar comida? Então esses podem ser os problemas, tá? Então síndrome de realimentação, ela mata mesmo, tá, gente? Então você pode ter complicações graves, né? Encefalopatia de Wernicke, demência de Korsakoff, arritmias cardíacas, né? Rabdomiólise, certo? Convulsão, né? Então a gente pode ter muitas complicações severas da síndrome de realimentação. E o que eu faço frente a uma possibilidade de síndrome de realimentação? Eu vejo o risco, né? Poxa, qual que é o risco? Eu vou iniciar a dieta para um paciente meu que está pesando, sei lá, 40 quilos, que está bastante emagrecido, que eu acho que ele pode ter esse risco de síndrome de realimentação. Como é que eu vejo se ele está em risco de síndrome de realimentação? O risco ele leva em consideração o primeiro parâmetro, o primeiro critério é um dos maiores, um ou mais desses seguintes, né, que são os critérios maiores, ou 2 ou mais dos seguintes, que são os critérios menores, né? Então, número 1 aqui são os critérios maiores, segundo, número 2 são os critérios menores, tá? Então, se você tiver um ou mais desses seguintes, de IMC menor que 16, perda ponderal não intencional, maior que 15% do peso nos últimos 3 a 6 meses, se você tiver qualquer um desses, o paciente já é considerado de risco, e se você tiver 2 ou mais desses, o paciente já é considerado de risco. Isso aqui, esse critério aqui, foi retirado da NIH, tá, gente? Mas tem vários critérios, tem um critério que é da Aspen, mas todos são mais ou menos isso daqui, tá? Para ver se o paciente está em risco de síndrome de realimentação. São mais ou menos esses parâmetros, muda pouca coisa, mas sempre leva em consideração IMC, perda ponderal, eletrólitos e esse tipo de coisa, tá? Se o paciente tem histórico de abuso de álcool, está em quimioterapia, esse tipo de coisa. E o diagnóstico? Tá, então esse é o risco, né? Mas tem o diagnóstico. O diagnóstico de síndrome de realimentação, ele realmente é uma diminuição efetiva nos eletrólitos, tá? Ocorrendo dentro de 5 dias após o reinício ou aumento substancial do fornecimento de energia, tá? Então, ou eu tenho que ter uma queda de um desses eletrólitos, fósforo, potássio ou magnésio, em 10 a 20% para síndrome de realimentação leve, 20 a 30% para síndrome de realimentação moderada, ou mais que 30% ou disfunção orgânica resultante da diminuição de qualquer um desses, tá? Para síndrome ou devido à deficiência de tiamina para síndrome de realimentação grave, tá? Isso lembrando, isso tem que ocorrer dentro dos 5 dias após o reinício ou aumento substancial do fornecimento de energia, tá? Então esse é o diagnóstico, não é o risco. Como é que eu vou manejar isso, gente? Se o paciente estiver em risco, eu vou checar fósforo, cálcio, potássio e magnésio. Antes de iniciar a alimentação,
eu vou administrar tiamina 200 a 300 miligramas uma vez ao dia, tá? Que é para fazer a profilaxia de encefalopatia de Wernicke, vitamina B, certo? VO ou EV, tá? Pode ser o tablete, normalmente VO a gente faz 3 vezes ao dia, EV como é uma dose maior, uma vez ao dia só, e um multivitamínico. Sempre que o paciente estiver em risco, eu vou iniciar a terapia nutricional bem devagar, tá? Então, no caso de ser enteral, a gente inicia com 10 quilocalorias quilo dia e aumentar devagar até atingir a meta. E pode durar essa progressão até atingir a meta, pode durar até 7, 10 dias, tá? Tem que ter bastante paciência e com bastante parcimônia. Se os eletrólitos estiverem muito baixos antes de você iniciar a dieta, você tem que começar a repor antes de iniciar, tá bom? E a suplementação e correção dos níveis de potássio, fosfato, cálcio e magnésio, né? Já falei aqui, repor antes de iniciar. E fazer, né? E se o paciente está em risco, você tem que fazer esse controle do potássio, fosfato, cálcio e magnésio durante as primeiras 2 semanas e você vai adequando o tratamento conforme apropriado, tá? Então você tem que fazer a monitorização, tá, desses eletrólitos aí durante as 2 primeiras semanas. Precisa ser todo dia? Não, você tem que ter um bom senso, né? Se você tá aumentando o aporte e o paciente não está tendo queda dos eletrólitos, você pode espaçar um pouquinho mais o pedido. Agora, se você está tendo, né, queda dos eletrólitos que não constituem ainda a síndrome de realimentação diagnosticada, mas está tendo queda, aí você precisa pedir os níveis de eletrólitos com mais frequência para conseguir monitorizar. Quando já está diagnosticada, tá, você tem diversas abordagens possíveis e propostas, tá? Em resumo, o que você deve fazer? Se é leve a moderada, ou seja, até 30% sem manifestação clínica, tá? Ou sem nenhuma manifestação clínica decorrente de eletrólitos baixos ou tiamina baixa, você não vai progredir a dieta, tá? E você vai iniciar a reposição eletrolítica. Deixa a dieta no fluxo que está, inicia a reposição eletrolítica. Quando você tiver uma evidência de melhora dos níveis eletrolíticos, você vai voltar a progredir lentamente a dieta em paralelo com a reposição, tá? Se grave, né, ou seja, se a síndrome de realimentação for grave, maior que 30%, ou com aqueles sintomas decorrentes de eletrólitos baixos ou déficit de tiamina, diminuir o fluxo do aporte pela metade ou pausar, tá? A depender da gravidade. E reiniciar a dieta ou retomar a progressão lentamente apenas quando os eletrólitos estiverem dentro da normalidade, tá? Então aí você tem que ter mais parcimônia. Normalmente é melhor você pausar do que reduzir pela metade. Repõe os eletrólitos, a hora que estiver próximo da normalidade você reinicia lentamente. Aqui, gente, aporte hídrico, como é que eu vou calcular? Varia a depender das condições clínicas do paciente. Meta padrão é normalmente aproximadamente 30 ml por quilo em 24 horas. Pode ser um pouquinho mais, por exemplo, paciente com hipercalcemia precisa de mais, né? Ou um pouquinho menos, paciente com insuficiência cardíaca, né? Talvez tenha que ser um pouquinho menos. Mas a média aí é 30 ml para o nosso cálculo de bolso, é 30 ml por quilo. Aí um truque para vocês: se o paciente estiver em nutrição enteral, uma grande fração da dieta já é água, né? Uma grande porcentagem do volume da dieta já é água. E essa porcentagem costuma variar de 70% a 80%. A gente adiciona o aporte hídrico diretamente à dieta parenteral, tá? Então, com a dieta parenteral, a gente não precisa se preocupar nesse sentido do cálculo do aporte hídrico. Quem for calcular a dieta parenteral, sim, mas isso só para quem for calcular. Não é nosso caso.
Para o paciente apresentado que tem 80 quilos, se a gente fizer 30 ml por quilo, vai dar 2.400 ml. A porcentagem de água da dieta varia conforme a concentração de quilocalorias por ml. Quanto menos quilocalorias, maior o volume de água, tá? Então, 1 quilocaloria aqui 80%, 1,5 75%, 2 quilocalorias por ml 70%. A do HC é 1,5 quilocaloria por ml, então é 75% do volume é água, tá? Meta do aporte hídrico 30 ml por 80 quilos, então para esse paciente a gente precisa de 2.400 ml. Para o nosso paciente, a quantidade de água já presente na dieta é 1.333 ml de dieta a 1,5 quilocalorias por ml vezes 75%, ou seja, presente nesse volume de 1.333 ml de dieta que a gente já está dando, já tem 1.000 ml de água, tá? A quantidade de água filtrada livre a ofertar, pelo nosso cálculo, é 2.400 ml. 2.400 menos 1.000 dá 1.400 que falta a gente dar, além desse aporte que a gente já está dando com a dieta, em 24 horas. Então, um exemplo de prescrição que funcionaria para esse paciente é a água filtrada, 350 ml de 6 em 6 horas via sonda nasoentérica em 10 minutos. Sempre lembrar de fazer grandes volumes e um pouquinho mais de tempo para o paciente não distender a câmara gástrica e não vomitar. Beleza? Agora, para terminar, vou só ter um slidezinho aqui com informações úteis sobre parenteral. Tá? A gente não vai adentrar muito parenteral, que é uma coisa bem específica, mas informações úteis para clínicos sobre parenteral. Então, uma curiosidade. A parenteral, né, ela tem a periférica e a total. A periférica dificilmente atinge a meta calórica sozinha, tá? Então, normalmente ela tem que ser dada com outra coisa ou por breves períodos em que você já sabe que não vai atingir a meta, certo? Normalmente o prazo da periférica é 5 a 7 dias. Se você pensa em fazer mais tempo do que isso, já é bom você pensar em passar um central no paciente para introduzir a total. O equipo da dieta parenteral não pode ser desconectado do acesso após o início da dieta. Ou seja, você ligou a dieta parenteral, tá? Lá no equipo, a dieta acabou de começar. Você falou, peraí, esqueci de fazer um medicamento, né? Ou esqueci de fazer uma coisa, ou vou desconectar um pouquinho para mudar o paciente de lugar. Desconectou o equipo do acesso, você perde a bolsa inteira da dieta parenteral. Tá? Que é cara, então não façam isso. Aqui uma coisa muito interessante, o estudo que associou a dieta parenteral com aumento de infecção, né, que todo mundo fala, poxa, será que eu começo parenteral, mas tem aquele, né, falam que aumenta a taxa de infecção, falam que é ruim. Esse estudo, tá, que viu o aumento de infecção, chama-se EPENIC e ele já foi desconstruído, esse estudo, tá? Esse estudo, depois ele se seguiu de outros estudos que viram que, na verdade, o problema desse estudo não foi a parenteral, foi que ele fez um overfeeding, né? Ele deu muito mais dieta, muito mais rápido do que o paciente precisava, tá? Em comparação com o grupo controle, né? Então ele fez 2 braços de enteral, para um braço para você tentar atingir precocemente a meta e outro braço para você ir atingindo conforme o paciente tolerasse. O braço para você atingir precocemente a meta, ele fez artificialmente com a dieta parenteral, ou seja, se eu não conseguir com o enteral, eu complemento com o parenteral. E esse grupo de pacientes foi pior. Mas viu-se que, na verdade, depois de outros estudos como o Calories, como o NutriRea 2, que fizeram a mesma quantidade de aporte proteico-energético, só que um braço parenteral e o outro enteral, e os pacientes tiveram os mesmos desfechos,
atribuiu-se, na verdade, os desfechos ruins desse nosso estudo EPENIC por uma causa de overfeeding mesmo, né? O que causou foi um overfeeding. Lembrar que sempre a via de administração da dieta parenteral tem que ser exclusiva, tá? E preferencialmente um acesso exclusivo para não ficar sendo manipulado lá com outras coisas, medicações e tudo, né? Para diminuir a chance disso aí infectar. E, gente, não atrasem a dieta parenteral. Então, todo paciente cuja dieta enteral é contraindicada e esse paciente tem alto risco nutricional, você já tem que pensar em começar a parenteral, tá? Não tem mais porquê, se você tem cuidados adequados com higiene, asepsia, tudo, não tem por que ficar postergando o início da dieta parenteral, tá? Então é isso, gente. Obrigado aí. Tentei dar umas palavrinhas com vocês sobre nutrição nutrição no paciente internado. Qualquer coisa estou à disposição para dúvidas. O meu e-mail é esse que vocês estão vendo aqui embaixo. Tá bom? Obrigado.